El. Boa noite, professor. Tudo bom? E aí, Fernando, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora, estando contigo aqui na ESA. Pois é, que Que, legal, né? que bom, professor. Muito bom te receber aqui, né? Já vieste inúmeras vezes a Santa Catarina, tanto para a OAB, nos projetos da OAB, né? Aqui de Santa Catarina, também já lá na Univale, na universidade, estiveste com o professor Rodrigo, lá também palestrando. E não podia deixar de te convidar para falar aqui para gente nesse nosso projeto da WebESA. É um prazer te ter aqui, né? Novamente é uma honra, sabes o quanto eu sou tua fã, já não é de hoje, né? Como tua aluna em processo. Então, professor, hoje vamos ter essa conversa, na realidade, uma exposição, a gente está aqui só para te ouvir, todo mundo está aqui ansioso para te ouvir, falar um pouquinho sobre o princípio da primazia de julgamento de mérito, né? Para os que estão chegando agora e que não conhecem, eu sempre falo, é difícil não conhecer o professor Daniel Neves, mas para quem não conhece, o professor Daniel Neves é advogado em São Paulo, mestre e doutor pela USP, né? Está aqui hoje abrilhantando essa noite de feriado, né? Porque vai ficar fazendo o quê? Um feriado, né, professor? Véspera de Dia dos Namorados. E Pois vai... é, mas veja que curioso, Nanda. Aqui em São Paulo não é feriado. Ah, não? Não é, porque o prefeito ele Era antecipou os feriados antecipação, na hora que exatamente. teve lá o pretenso pico, né? O pico está sendo agora, mas beleza. E aí ele antecipou tudo, então a gente está trabalhando normal. Então, para Ah, nós não mudou nada. nós aqui em Florianópolis está tudo parado, mas assim, todo mundo querendo muito te ouvir. Professor, a palavra é tua. Poxa, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre que estiver em Santa Catarina, é verdade, já foram algumas vezes, sempre fui muito bem recebido, sempre foi muito legal os eventos dos quais participei, e agora participando do jeito que dá, né? Quer dizer, é, não tem outra forma, a gente faz num ambiente virtual, e o interessante é passar o conteúdo, né? Trocar essas experiências, e quando as coisas melhorarem, certamente voltarei com prazer aos eventos aí em Santa Catarina, Que pela bom. OAB, pela Univale e tantos outros. E eu escolhi, na verdade, esse princípio, né? Princípio da primazia no julgamento do mérito, que já é objeto das minhas preocupações há algum tempo. Eu, inclusive, escrevi um artigo a respeito desse tema publicado na Repro, onde eu começo, né? Lembrando algo que é bastante óbvio, que independeria, inclusive, de qualquer tipo de previsão legal. Eu lembro da missão do processo, da tarefa do processo dentro da ideia do sistema jurídico mundial. Né? Quer dizer, eu gosto sempre de pensar assim, imagina que um dia pessoas se reuniram e falaram assim, vamos criar um processo? Para que processo? O que é isso? Ah, não, o processo ele vai ser uma sucessão de atos interligados de maneira lógica e vão ter os sujeitos processuais, que são os que vão praticar esses atos. E aí é legal fazer um negócio que é o contraditório, porque aí todo mundo pode participar, tentar convencer quem vai decidir. Fala, nossa, que bacana isso que vocês estão criando. Mas vocês estão criando isso exatamente para quê? Não é para as pessoas participarem, né? Quer dizer, deve ter alguma finalidade, né, nesse tal processo. Não, não. A finalidade desse tal processo é resolver os conflitos entre as pessoas. Então, a partir do momento que você tiver um conflito de interesses, aí podemos aqui homenagear a Canelucci, né? O conflito de interesses, a lide, a pretensão resistida, nós criamos um processo que tem como objetivo final resolver, né, esse conflito. E aí a gente acaba descobrindo que a única forma de você resolver o conflito é por meio da solução do mérito. Então, é por isso, né, que a doutrina sempre falou, desde que o mundo é mundo, que o final do processo normal, o final típico, o final desejável é o final com a resolução do mérito. Porque com a resolução do mérito, eu tenho a solução do conflito e resolver o conflito é a missão do processo, é a razão de ser
é a razão de existir do processo. Mas a gente também percebe, e isso é inevitável, que alguns processos eles contêm vícios de tamanha magnitude que eles não conseguem cumprir a sua função. Faz parte do jogo. Não é o desejado, não é o que eu pensei como legislador quando eu criei o processo, mas, ao mesmo tempo, é algo inevitável. Então, eu, legislador, vou regulamentar isso também. Perceba, não é porque é anômalo, porque é atípico, porque é indesejado, que eu vou varrer para baixo do tapete. Não há sentido nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou regulamentar. Eu crio um artigo, é o 485 do CPC, e coloco lá várias hipóteses de sentença terminativa, de decisão terminativa, mesmo sabendo que essa não é a missão do processo, como sei também que, inevitavelmente, eu vou parar numa dessas hipóteses, eu vou regulamentar e eu vou tratar. E aí nós vimos, né? Eu lembro de uma lição antiga do Dinamarco, e eu lembro por ocasião de escrever meu manual lá na primeira edição, né, em que ele falava do fim normal e do fim atípico, do fim normal e do fim anômalo, colocando sempre na conta da decisão terminativa o fim anômalo. Né? E o Marcato, né, o professor Marcato, que foi o meu orientador no mestrado, doutorado, ele sempre dizia, né, que o processo que se extingue por sentença terminativa, ele resolve o processo, mas não resolve o conflito. Então, é a típica hipótese do processo pelo processo, né? Porque para o que ele foi criado, que era a resolução do conflito, ele não conseguiu cumprir essa missão. Isso sempre foi muito tranquilo, isso sempre foi ensinado nas faculdades. Galerinha meio que passava por cima, falava sobre isso, quando a gente ia falar de sentença terminativa e sentença de mérito e pau, e assim a vida seguiu. Até que vem o CPC de 2015, e o CPC de 2015 prevê lá no artigo 4º, então, naqueles artigos iniciais do CPC, né, que a gente chama de o abre-alas, né? No melhor estilo Paulo Barros, né? Que é um abre-alas poderoso, é um abre-alas deslumbrante, né? É um abre-alas impactante. Porque começa no artigo 1º dizendo, ó, galerinha, vocês vão ler agora 1062 artigos, legal? Mas você lembra sempre que tudo que você lê aqui, você tem um olho aqui, o outro olho lá na Constituição Federal, né? Então, é basicamente dizendo, inspire-se, né? Vá na Constituição Federal se inspirar na leitura desse código. E aí já desce a ripa em princípio atrás de princípio. E é princípio, é princípio, é princípio, é princípio. Então, é uma opção, inclusive, bastante clara do legislador, né? De iniciar o código de maneira principiológica, que é bacana, né? Principalmente eu costumo brincar, né, com os meus aquelas reuniões internas do escritório, eu falo, é bacana, inclusive para fins de RESP, né? Porque quando você consagra princípios na lei federal, te dá um caminho legalzinho aí para você meter um RESP, né? Bem pragmático, né? Estamos falando para OAB, então é assim mesmo, né? A vida como ela é. E aí, lá no artigo 4º, nós acabamos encontrando a consagração do princípio da primazia no julgamento do mérito, né? E é um artigo curioso, por quê? Porque ele consegue consagrar dois princípios ao mesmo tempo. E um acaba, até por ser mais conhecido, mais antigo, e já ter fonte constitucional, que é o artigo 5º, inciso 78, ele acaba um pouco eclipsando o princípio da primazia do julgamento do mérito, que é o princípio da duração razoável do processo. Né? Porque o artigo 4º ele diz, olha, as partes têm direito a resolver o mérito num prazo razoável, num tempo razoável. E aí o pessoal, a primeira leitura foi feita de que maneira? Isso aqui é só a consagração infraconstitucional daquele princípio constitucional que é a duração razoável do processo. Mas a partir do momento em que ele diz que as partes têm o direito a um julgamento de mérito, esquece a segunda parte. Esquece a questão da duração razoável. O artigo 4º está efetivamente consagrando um princípio de primazia no julgamento do mérito. Né? Ah, Daniel, mas você mesmo acabou de dizer que era desnecessária a previsão legal. Não. Você vai me desculpar, mas eu não disse isso. Né? O que eu disse é que esse princípio ele já estava entre nós de forma não escrita e de maneira até intuitiva há muito tempo.
Desde essas lições antigas que falam em fim normal, fim anômalo. Já estava aí entre a gente. Agora, vamos fazer a meia-culpa? Doutrinária e pragmática? Chegou a hora. Eu falo por mim, tá, Fernanda? Mas eu podia caguetar muita gente também. Não vou caguetar porque eu não sou dedo de seta, como diria Bezerra da Silva. Né? Mas o fato é, eu, no meu manual de processo civil, sempre tive um capítulo bonitinho ali sobre princípios. Sempre tive. E adivinha a partir de quando esse capítulo passou a ter um tópico princípio da primazia no julgamento do mérito? A partir de 2015. E eu sei, porque eu consulto, né, que há vários outros exemplos que eu não vou mencionar, porque cada um abane o seu próprio rabo. Né? Mas o fato é esse. A doutrina, maciçamente, o que ela fazia? Ela tomava como óbvio o princípio, mas ninguém desenvolvia. Hoje, por exemplo, nós já temos livros específicos sobre o princípio. Outro dia mesmo eu recebi aqui no nossos comunicações aí, né? Instagram, aqui, não estamos no Instagram. E eu até sei, porque a aluna é uma aluna do Mazei, lá da Federal do Espírito Santo. E eu fui dar uma palestra uma vez em Vila Velha e ela me abordou, pedindo para eu mandar esse artigo para ela, que ainda estava no prelo, porque ela virou mestre, fez um mestrado, portanto, escrevendo sobre, né, na Federal do Espírito Santo, falando sobre a primazia do julgamento do mérito. Então, a gente não pode desconsiderar que a previsão legal do artigo 4º, ela deu uma guinada importante no âmbito doutrinário. As pessoas começaram a escrever sobre isso, a estudar sobre isso, a conversar, a palestrar. E isso é importante. Segundo, é a importância pragmática. Né? E isso eu ouvi numa palestra do Fábio Monerá. Nós fomos palestrar lá em Salvador uma vez juntos. E o Fábio Monerá, ele disse na palestra dele que a palestra dele era sobre princípios. Né? E ele disse algo que me marcou, porque assim, eu não poderia concordar mais com ele. Né? E ele falou o seguinte: olha, gente, para nós acadêmicos, para nós que estudamos o processo, a transformação de um princípio não escrito em princípio escrito é irrelevante. É irrelevante, sinceramente. Porque para nós não muda nada. A gente sabe que o princípio faz parte do ordenamento e o princípio pode ser escrito ou não escrito. Mas para quem não é fascinado por processo, quem não vive para estudar processo, ou seja, as pessoas normais, né? E graças a Deus, a absoluta maioria das pessoas, para essas pessoas é extremamente importante que o princípio esteja escrito. Porque cá entre nós, Nanda, você sabe, você é professora. O pessoal vive hoje de ler PDF, quando muito. Exato. Quando muito. O pessoal não lê nem mais a lei. Quiçá, uma doutrina que vai te explicar o princípio não escrito de chuchu. Então, na hora que isso é positivado em lei, há uma esperança pragmática da pessoa pelo menos ler. E eu não estou dizendo só do operador do direito, advogado, não. Eu estou dizendo do juiz também. Né? É aquela oportunidade em que você vai chegar para o cara do juiz e falar: excelência, está aqui, ó, está escrito aqui, ó. Aí o juiz olha e fala: ei, rapaz, nossa, então esse princípio é sério mesmo. Não foi excelência, ele sempre foi sério. Agora ele é expresso só. Né? E a verdade é essa, Então é importante. O artigo 4º, ele não parece, mas ele tem um potencial, claramente, de influenciar a doutrina influencia a jurisprudência e, pragmaticamente, a previsão expressa beneficia todo mundo que trabalha com esse princípio. Então, esse, para mim, é a minha primeira consideração. Quer fazer alguma colocação aí, Nanda? Você me Não, eu quero te ouvir só. Não, mas você fique à vontade aí de intervir, porque certamente a intervenção será muito melhor do que a palestra. Então, imagina. Quem ganha são os seguidores aqui. E aí, o que eu pensei, né, nesses meus estudos? Falei, bom, então, eu fiquei curioso, né, em analisar se o legislador ele teria apenas previsto o princípio ou ele teria, por meio de regras legais, tentado objetivar esse princípio. Né? Porque, de novo, a questão de você ter um princípio, que é o que inspira a interpretação das normas, a conduta jurisdicional, é, obviamente, importante. Mas é mais fácil, principalmente no dia a dia, você conseguir objetivar esse princípio em regras legais. Porque a regra legal,
ela é o quê? Ela é objetiva. Ela vai dizer, nesse caso, você tem o dever de fazer isso. Acabou. Acabou. Você economiza umas 3, 4 laudas principiológicas. Você cita o artigo, fala, ó, campeão, é isso que tem que fazer porque a lei manda fazer. E esse campeão que eu estou dizendo aqui é o juiz, né? É o juiz, né? A gente está falando aqui para os colegas. Imagina até que possa ter algum juiz assistindo, não é nenhum benemérito, não estou fazendo nenhuma crítica. Mas é a ideia de você falar, olha, tá aqui, tá, não vamos perder tempo fazendo grandes digressões, né? Filosóficas. Tá aqui o artigo. E aí eu fui procurar, né? A primeira leitura que eu fiz, ela foi uma leitura do CPC 2015, mas vou ser sincero, com olhos no CPC de 73, porque, na minha percepção, o CPC de 73 já tinha um fenômeno bem arraigado que, indiscutivelmente, trabalha com essa hipótese, né, de julgamento, de primazia do julgamento e do mérito, que é a instrumentalidade das formas. Né? Claro. E isso não é novo. A gente não pode dizer que foi o código que criou. Né? É verdade que hoje a gente tem 2 dispositivos no código que tratam da instrumentalidade, o artigo 188 e o artigo 227. E há um outro artigo que eu vou trazer aqui que, para mim, ele fecha com chave de ouro, que também não é novo. Mas, de qualquer maneira, aquela ideia clássica. Né? O que é a instrumentalidade das formas? Bom, nós temos no processo, no sistema processual, muitos atos processuais solenes. Na verdade, em regra, os atos processuais são solenes, porque eles dependem do preenchimento de requisitos formais. E aí há quase um acordo tácito com o legislador, que é basicamente o seguinte, olha, se você praticar o ato na forma que eu estou mandando, eu te garanto que o objetivo pretendido com a prática do ato será alcançado e o efeito jurídico programado por ele será gerado. Isso é um acordo que nós temos aqui tácito. Agora, como a mesma mão que acaricia é a mão que pune, o legislador também está me dizendo implicitamente o seguinte, agora, se você me desrespeitar, se você praticar o ato em desconformidade com a previsão legal, ou seja, de forma incorreta sobre o aspecto formal, o seu ato vai ser viciado. E sendo o seu ato viciado, como você não fez como eu mandei você fazer, eu vou te dar uma sanção, que é a nulidade. Eu sou daquela corrente, eu sei que é um pouco polêmico, mas eu sou da corrente que vê a nulidade como uma sanção processual. E a nulidade, substancialmente, é o fenômeno que não deixa o ato viciado gerar os seus efeitos. Tá, Daniel, qual o efeito? E aí é interessante, né, para quem está nos assistindo, saber distinguir objetivo do ato com o seu efeito. São coisas diferentes. E vai ser importante para nós daqui a pouco. Por quê, Daniel? Porque o objetivo do ato é a pretensão que a parte tem de obter alguma situação de vantagem quando o pratica. E ao atingir este objetivo, haverá um ou mais efeitos programados pela lei para aquele ato. Então, eu dou sempre o exemplo para os meus alunos, e vou partilhar aqui com os colegas, da apelação. Então, eu tenho um efeito clássico da apelação, que, aliás, não é privativo dela, é de todo recurso, que é o efeito obstativo. A apelação, ela obsta o trânsito em julgado da sentença. Mas eu não apelo para obstar o trânsito em julgado da sentença. Eu apelo para reformar ou anular a sentença. Então, o meu objetivo com a apelação é impugnar a sentença. Ao impugná-la dentro dos requisitos formais, eu consigo impedir o trânsito em julgado. E aí a instrumentalidade das formas, ela entra como aí? Ela entra para dizer o seguinte, olha, o seu ato é viciado. Ou seja, você não cumpriu o requisito formal legal. Mas adivinha? Primeiro, mesmo não cumprindo o requisito formal, você atingiu o objetivo. Você conseguiu o que você queria com o ato. Então, eu costumo, né, que aqui em São Paulo é mais fácil, né, para quem conhece São Paulo, porque quando você sai da capital rumo a Santos, Guarujá, ao litoral norte, você tem 2 estradas. Você tem a Imigrantes e a Anchieta. São 2 estradas que vão cair lá embaixo na Baixada, né? Na chamada Baixada Santista. E aí eu digo assim, é como se a lei dissesse, você tem que ir pela Imigrantes. E você vai pela Anchieta. Aí você chega em Santos do mesmo jeito. Da mesma forma, alcançou. Então, você não pegou o caminho que a lei previa, mas chegou no mesmo destino.
E o segundo, e o requisito mais tradicional e mais lembrado, que é a ausência de prejuízo, né? Então, a gente vai dizer assim, olha, na verdade, eu fiz errado, é viciado o ato, mas isso não gerou prejuízo à parte contrária, nem gerou prejuízo ao processo. Então, o que nós vamos fazer com esse ato viciado? Nós vamos permitir que ele gere os efeitos programados pela lei. Basicamente, nós vamos mantê-lo viciado, será um ato viciado, mas nós vamos liberar os efeitos, ou seja, nós vamos afastar a nulidade. Nós vamos quebrar essa correlação, ato viciado, nulidade. Nós vamos quebrar a correlação. Tá. Quando a gente percebe, aí a gente vai estudar, e tem vários exemplos muito interessantes, até eu fiquei surpreso quando eu escrevi o artigo, porque aí eu fui atrás de jurisprudência e achei julgados do STJ que, para mim, foram até além do que eu estava esperando. Mas aí você percebe o seguinte, que muitas vezes esse vício ele é causa de extinção terminativa do processo. Então, é possível que o ato viciado ele justifique uma extinção terminativa. Mas aí vem uma regra, que é a regra da instrumentalidade, para dizer o seguinte, mesmo que esse ato ele seja apto a gerar uma extinção terminativa, se ele atingir o objetivo e não há prejuízo, nós vamos julgar o mérito mesmo assim. Perceba que essa é uma ideia, né, que, na verdade, até encontra um amparo legal, que é uma daquelas normas não muito comentadas, não muito lembradas, mas que é uma norma sensacional, que é o artigo 282, parágrafo 2º do CPC. Olha o que o 282, parágrafo 2º, ele fala. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Ou seja, se eu sou o vencedor da demanda, mesmo que haja um vício em meu desfavor no caminho, não tem sentido anular o processo ou extingui-lo de forma terminativa, ao invés de julgar no mérito em favor da parte. E aí eu falei, bom, vamos ver, né, como é que isso está aí na jurisprudência. E aí eu achei vários julgados, mas eu vou trazer dois aqui do STJ que eu achei sensacionais. Assim, para mim assim, primazia do julgamento do mérito na veia, né? Na veia. E mais, veja como a vida é, né? Eu deveria até ter falado disso antes, mas tudo bem. Que eu falei que o artigo 4º ele influenciou muito a doutrina, pragmaticamente ele é importante, e adivinha, Nanda, quando eu coloquei lá princípio e, primazia e julgamento do mérito no STJ, eu achei 14 julgados. Adivinha quantos na vigência do Código 2015? Todos. Então é aquela história, não? Não foi só doutrina. Esse princípio aí, ele existia faz muito tempo e tal, existia, mas ninguém falava, ninguém aplicava, era o princípio fantasma, né? Então isso me chamou curiosidade também. Falei aí, ó, não acendeu só o operador, não acendeu só a doutrina. Foi bater lá no STJ também, né? Então eu reputo o artigo 4º de uma relevância, você deve estar percebendo, bastante considerável. E aí, olha esses julgados, né? O primeiro deles é um julgado já tradicional da terceira turma, da Nancy Andrighi como relatora. Aquelas coisas, né, que a gente acha que nunca vai acontecer, mas acontece. Então, era uma investigação de paternidade acumulada com alimentos. E aí, né, como nós sabemos, nesse tipo de demanda, a legitimidade ativa é do pretenso filho, que invariavelmente não tem capacidade de estar em juízo, que invariavelmente é um menor, né? E aí menor, incapaz. Cláudia Nanda, como você está linda. Cláudia. Claudinha, deixa eu mandar um beijo para ela. Cláudia é presidente da Caixa de Assistência de Advogados aqui de Santa Catarina. É a dona da grana, então, porra. Sim, mas é amiga, então não dá para contar com o elogio, não. Então, tamo junto, Claudinha, tamo junto. Não, tá bonita mesmo. Eu não falei nada para não ser deselegante, né? Mas já que você falou, eu confirmo. Sigo a relatora, doutora Cláudia. Obrigada, beijo, Claudinha.
E aí, Nanda, o STJ, né, a terceira turma, o que ele percebeu? Ele percebeu, porque como a legitimidade é do incapaz, invariavelmente, né, do pretenso filho, a mãe, ela aparece como representante processual, né? Isso é muito comum. Geralmente é a mãe, né? Precisa ter lá um representante processual, geralmente é a mãe. Só que nesse caso, olha que doideira. Por alguma razão que ninguém nunca vai saber, a mãe entrou em nome próprio com a ação. E aí, o que aconteceu? Era aquela época de processo físico. O que aconteceu? O serventuário da justiça, isso eu estou divagando, tá? Sim. Mas eu só vejo essa explicação. O serventuário, na hora que ele pegou a inicial, sabe aquela parte ali da qualificação? Logo depois do endereçamento? O que ele viu ali? Tinha o nome e os dados da mãe. Tinha os nomes e os dados do filho. E tinha os nomes e os dados do pretenso pai. O sujeito não foi lá ler. Eu falei, bom, aí o que ele autuou? Ele autuou o incapaz como autor, a mãe como representante e o pretenso pai como réu. E assim ficou registrado, cadastrado, e vida seguiu. E entrou MP, e o réu contestou, e juiz de primeiro grau, e tribunal de segundo grau, todo mundo, ninguém viu, ninguém leu, ninguém estava nem aí. No máximo que a pessoa fazia era ler o quê? Ler a etiqueta na capa dos autos. E a vida que segue. Aí chega no STJ. E eu só posso reputar isso a um estagiário do STJ no primeiro dia de trabalho. Diligente. Né? Não, primeiro dia, o primeiro processo que o cabra pega é esse. E ele fala, não, eu vou mostrar serviço. Vou ler desde a primeira folha. E aí esse desgraçado, ele vai e cagueta todo mundo. Fala, tá tudo errado. Isso aqui é matéria de ordem pública, há uma ilegitimidade ativa, tem que extinguir o processo, sem resolução do mérito e tal. Bom, e agora? Bom, agora chega para o julgamento. Né? A terceira turma vira e fala assim, é o seguinte, ó, tem um vício mesmo, é um vício sério, é matéria de ordem pública, é carência de ação. Mas vamos ser sinceros. O pai, a mãe e o filho. Não estava todo mundo todo aí? Todo mundo aqui? Tava todo mundo. Tava no lugar errado, não tá? Tava no lugar errado. Mas não tava todo mundo? Pô, é que nem você entrar lá no show e sentar na cadeira errada, entendeu? Você não viu o show do mesmo jeito? Então, meu amigo, segue pra frente. Você acha que eu vou extinguir esse trem aqui? Não vou extinguir nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou julgar o mérito. Vou manter esse julgamento do mérito e vamos embora. E qual foi o fundamento? Primazia no julgamento do mérito. Não houve prejuízo para ninguém. Tava todo mundo lá participando do processo. Os objetivos de você ter um representante legal, não como autor, mas como representante legal, a mãe, acabou sendo cumprido. Então, vida que segue. Isso eu achei bacana, achei legal, tal. E achei muito legal porque não era um vício qualquer, não era um vício michuruca. Era um vício sério, é um vício de carência de ação. E vamos atropelar. E atropelaram. Achei legal. Agora, o segundo, eu caí da cadeira. Sabe aquele julgado que você tem que ler umas 40 vezes para acreditar no que você está lendo? Porque foi uma coisa de louco. Foi a época... Quem que é? Foi a primeira turma? Eu nem lembro. Agora eu não lembro do órgão, né? Então eu vou falar o milagre, mas não vou ter como falar o santo. Mandado de segurança. Aí vai e cita a pessoa jurídica e faz a notificação da autoridade de coatura. Vem informação, vem contestação, e vem não sei o quê, e sentença, e vem apelação, e vem reexame, e vem o diabo. Acordam, e aí vem o RESP. Pá! Sobe o RESP. Na hora que sobe o RESP, o que o STJ ele percebe? A decadência. A decadência escandalosa do mandado de segurança. O mandado de segurança ele foi oferecido, ele foi impetrado muito depois dos 120 dias. Ah, bom, agora acabou, Daniel. Agora eles vão reconhecer, né, a decadência e vão dar até um julgamento de mérito, mas é aquele julgamento de mérito meia bomba, né? Porque a decadência aqui não vai falar sobre o direito material do autor, o que vai habilitá-lo para a repropositura dessa ação, não mais pela via do MS, mas pela via do procedimento comum. O que o STJ ele me fala? É o seguinte, aqui houve a decadência mesmo, mas o processo ele passou por todas as fases,
o direito material de fundo foi amplamente discutido e é manifesta a inexistência do direito material do autor. Então, nesse caso, vale a pena a gente fazer o chamado julgamento genuíno do mérito e julgar improcedente o pedido dele. Então, olha o vício que eles afastaram no caso concreto. Nossa. O vício do prazo decadencial. E aí, é claro, né? Houve aí, né? Vamos colocar na conta de quem, Daniel? Colocaram na primazia do julgamento do mérito, né? A conta, mas colocaram também a conta no princípio da economia processual. Claro. Né? O pessoal está me perguntando o número. Sim, estão pedindo o número do resto. Eu não tenho. Ah, moleque! Não, é verdade. Peraí. Porque esse negócio da pandemia, entendeu? Tá complicado. Eu não saio de casa e aí eu tenho que achar o artigo. Peraí que essa porcaria que eu comprei não tá funcionando. Não tem problema, professor. No final, depois a gente manda. Será? Ou a gente lança aqui a gente faz uma postagem aqui na ESA só com... Ó, estão falando, pesquisa lá, pô. Tá duro, pô, Laurão? Dá uma mão aí para os irmãos, pô. A gente faz uma postagem. Eu faço só uma postagem, professor, só com os números do RESP. Pessoal, pode deixar que eu coloco depois aqui no Instagram. Eu faço uma postagem ali. Rafael, querido, um beijo. Rafael é conselheiro comigo aqui na seccional. Ah, é? Um oi ali, Rafael Maia. Pô, Rafael, um abraço. Professor, pode continuar, que depois eu passo, claro, depois eu faço uma postagem com os números do RESP, o senhor me manda e eu faço a postagem ali, sem problema. Mas, ó, calma lá, eu tô chegando aqui, ó. É que tem que entrar pelo Google Drive, né? Essas coisas difíceis, né, pra mim. Eu sou muito capial. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Essas modernidades. Não é comigo. Ah, pronto. Comigo. Somos dois, então, professor. Também tem. Ó, agora eu cheguei, hein? Agora ninguém me segura, hein? Segura aí, ó. Esse julgado aí do decadencial, né? Que foi o que chamou a atenção da galera. STJ, primeira sessão, mandado de segurança 20.295 do Distrito Federal. Por isso que eu falei, né? O Fernando Rangel, que está sempre seguindo a minha live, ele falou: essa é difícil do MS, hein? Por isso que eu falei. Deixa eu ler para ver se era isso mesmo, porque foi um negócio bacana, né? E eu acho super legítimo, perceba, porque esse mala aí ia repropor essa ação, ia movimentar a máquina judicial de novo, ia perturbar o órgão público, né? E o órgão público, quem paga somos todos nós, e nós vamos ter que pagar de novo a atuação em juízo. Eu achei uma decisão até bastante interessante, mas arrojado. Agora, além dessa fungibilidade, dessa instrumentalidade, perdão, eu também, né, percebi que há um outro approach, né, se eu posso assim usar esse termo, do legislador para a questão da saneabilidade dos vícios. Por quê? Se eu tenho um vício e esse vício ele é suficiente para gerar a extinção terminativa, eu vou ter que fazer uma única análise. E aí, perceba, eu não quero saber se ele é grave, eu não quero saber se ele é não grave, se ele é suave. Isso, para mim, pouco interessa. O que eu tenho que pensar é a seguinte: nós temos hoje um artigo 6º que fala do processo colaborativo, que fala do processo coparticipativo, né? Fiz aqui uma live, né, no Instagram na segunda-feira com o professor Hermes Zanetti, conversamos sobre o formalismo valorativo, né? Ele deu um show como habitual na demonstração de que a ideia, o espírito do CPC é, de fato, que as partes e os juízes colaborem entre si para que se obtenha a decisão mais adequada no caso concreto. Que perceba, nunca vai ser a sentença terminativa. Porque a sentença terminativa ela é
o fim anômalo, ela é o fim anormal. Então, ela não pode ser o desejado, né? Então, o que imaginei eu? Ora, Daniel, essa saneabilidade de vícios, ela não é de hoje. O legislador, ele pode perfeitamente imaginar alguns momentos procedimentais e determinar ao juiz a saneabilidade do vício. Quem sabe o dispositivo que mais chame a nossa atenção, posto que bem tradicional, é o artigo 321 do CPC, ao prever a emenda da petição inicial. Então, o que sempre foi e continua sendo? A petição inicial tem um vício. Que tipo de vício é esse? Não, é um vício insanável. Então, indefere. Não tem o que fazer. Não, Daniel, é um vício sanável. E aí, lembrando aos colegas que a saneabilidade do vício nada tem a ver com a gravidade do vício. Você pode ter um vício sanável que não é grave, você pode ter um vício que é insanável que não é grave e vice-versa. São critérios diferentes. Não é? Então, a única pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o que precisa ser, Daniel? O que o vício precisa ter para ele ser sanável? É simples. É só você pensar, se derem oportunidade para a parte, ele consegue resolver o problema? Ele consegue sanear o vício? Né? Se a resposta for sim, é porque o vício é sanável. Então, quantas e quantas emendas da inicial a gente não vê por aí? E a emenda da inicial, ela joga com o princípio da primazia do julgamento do mérito. Naturalmente. Por quê, Daniel? Porque ela evita uma sentença terminativa. É claro que muita coisa ainda pode acontecer pelo caminho e, de repente, o mérito pode não ser alcançado por outros motivos, mas há uma chance do mérito ser obtido. Né? E aí a gente vai trabalhar com a emenda da inicial. Pedrinho Miranda, também aí, Pedro, né? querido, um beijo. Querido, gente pequena. Fez também uma live lá com a gente. E aí, Nanda, o que acontece? Tem lá no saneamento, você já viu o 357? O 357 ele fala, né, que o juiz vai o quê no saneamento? Vai mandar sanear eventuais vícios que ainda estejam pendentes, né? E eu fiz uma live com o professor Renato Castro, lá de Brasília, sobre saneamento e organização, e ele dizia: saneamento o juiz faz do início ao fim. A ideia do juiz sanear o processo, ela não tem preclusões temporais. É do começo a juiz saneando esse processo. Ele é juiz de carreira, juiz lá da 19ª Vara do Distrito Federal. Então, é interessante saber que há previsões legais, há esse espírito de saneabilidade durante todo o processo, há uma ideia de princípio cooperativo, de ideia cooperativa do juiz cooperar com as partes, e as partes cooperarem com ele, cooperarem entre si. Isso tudo já começa a me indicar que essa previsão expressa para a oportunidade de saneamento de vícios, ela não seria necessária, porque você já tem um arcabouço, inclusive legal, ainda que principiológico, para imaginar que aonde e quando apareça este vício, caiba ao juiz a oportunidade do saneamento. Por quê? O processo é participativo. Por quê, Daniel? Porque a atividade de saneamento ela se desenvolve durante todo o procedimento. Então, já estaria bom aí. Mas vem o legislador e fala: agora eu vou arrebentar. Agora não vai ter pão de correr. Meu Deus do céu, o que o legislador vai fazer? Primeiro, eu vou lá no 139. Eu vou. No 139 você vai, legislador? Eu vou. O que é mesmo do legislador que o 139 ele prevê? Ele prevê os poderes, deveres do juiz. E eu vou colocar lá, no 139, como dever do juiz, o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Está no inciso 9º. Está no inciso 9º. É um dever do juiz determinar o saneamento dos vícios processuais. Daniel, que vício? Aqui está previsto de forma específica, como lá na emenda inicial? Não. Aqui ele fala vícios em geral. Em que momento, Daniel? A qualquer momento. É aquela atividade saneadora ilimitada, temporalmente falando. E aí você já fala: agora acabou, né? Agora acabou. Aí o Luiz vai falar: mas não acabou, não.
legislador é sádico. Meu Deus. O que o legislador vai fazer agora, Daniel? O legislador vai fazer o artigo 317. Porque o legislador ainda não está feliz. Para mim, o cadáver já está enterrado, a missa já foi rezada. Mas o legislador quer ainda jogar mais terra em cima do caixão. E ele joga. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Acabou. O que eu, na verdade, eu estou querendo mostrar aos colegas? Não é algo discricionário. Não é algo que o juiz pode ou não pode. Não tem isso. Hoje, se o juiz extingue um processo sem resolução do mérito, com base num vício sanável, sem dar oportunidade prévia para o seu saneamento, a decisão ela é ilegal e viola, ao mesmo tempo, 3 dispositivos do CPC. O artigo 4º, o artigo 139, inciso 9º, e o artigo 317. Para te dar subsídios mais do que suficientes, se precisar, numa eventual interposição de recurso especial, se a coisa não se resolver em grau de apelação. Né? Então, percebo que o legislador aqui ele foi muito claro, né? Porque isso eu gostei do CPC, viu? Ele vem com princípios, mas não deixa só o princípio, né? Ele vem com o princípio e, ao mesmo tempo, vitamina esse princípio com uma série de previsões legais que deixa tudo mais fácil, né? Deixa tudo mais simples para quem vai operar, né, o direito. Porque é aquilo que eu falo, viu, Nanda? Eu tô ficando velho. Com certeza. Rumo à minha aposentadoria, que não está longe, se Deus quiser. E eu tô ficando velho, vai ficando chato, entendeu? Então eu tô ficando chato. E aí cada vez fica chato de um jeito, né? A minha chatice na verdade, eu tô me tornando uma pessoa cada vez mais pragmática em termos processuais, né? Então eu não sei se é por causa da minha conduta, da minha atividade como advogado, né? Mas eu acho que é mais a idade mesmo. Então eu fico pensando o seguinte: pô, que legal, tem um princípio aí bacana, né? Pô, tem um princípio bacana, mas ninguém aplica. Porque é um princípio não escrito, então a galera não tá nem aí. Fala, mas é errado. Fala, é errado, mas é a vida. Não, mas agora fizeram um artigo aí falando desse princípio. Mas um artigo também, um artigo que fala de um princípio aberto, né? Julgamento de mérito. Fala, julgamento de mérito, o juiz fala, julgamento de mérito quando der, agora não deu, vai passear, né? Mas aí vem as normas. A norma, eu adoro uma norma legal, viu? Ah, você é um legalista. Não, eu sou um pragmatista. É o que eu sou. Eu sou uma pessoa que advoga e, como os colegas aqui, sabe que a hora que o pau come e que a hora que você vai fazer uma apelação... Precisa a regra específica. Você vai fazer uma apelação com base na primazia do julgamento do mérito, o ideal é você já estampar o 317 lá, pau, em letras garrafais, negrito, grifado. Né? Falando, olha, excelência, não é princípio, ele violou essa norma legal aqui. A decisão dele é absolutamente legal, né? E eu acho que é importante, né, esse tipo de previsão. E por fim, né, já caminhando aqui para o meu encerramento, há um outro dispositivo que tem tudo a ver com a primazia do julgamento do mérito. Não parece, ele está esquecido, ele está solto lá, na verdade, mas tem tudo a ver com a primazia do julgamento do mérito, que é o artigo 485, parágrafo 7º. Olha que interessante a previsão. O juiz deu uma sentença terminativa. E isso a qualquer momento do procedimento. Tá? Eu vou apelar. Eu sou o autor, eu quero um julgamento do mérito. Às vezes até o réu quer um julgamento do mérito e apela. Tá? Mas vamos imaginar, dentro de uma normalidade, o autor apela dessa sentença. Essa apelação ela passa pelo primeiro grau, ainda que o juiz do primeiro grau não tenha, teoricamente, mais a competência para fazer a análise da admissibilidade, passa por ele. E aí vem o parágrafo 7º e diz que ele pode, diante da apelação, se retratar da sentença. Então, olha que interessante. Houve uma sentença terminativa e eu estou apelando para dizer o quê? Ela está errada. Ela está errada. E se ela está errada, o que eu estarei necessariamente dizendo? Eu mereço um julgamento de mérito.
Esse processo ele tem que ser julgado no mérito, não é caso de decisão terminativa. O juiz percebe que errou, fala, meu Deus, eu errei. Não era mesmo. Eu assodamente terminei esse processo. O processo não era para terminar aqui, ele tem mesmo que ser julgado no mérito. Olha o que o juiz faz, ele se retrata da sentença. O tal do efeito regressivo, que a gente está tão acostumado a ver no agravo, mas na apelação sempre foi muito excepcional. E ele se retrata da sentença. Para quê? Para julgar o mérito. Então é mais um dispositivo que claramente tem o seu fundamento principiológico na primazia do julgamento do mérito. Ele não trabalha nem com a instrumentalidade, nem com a saneabilidade, mas ele tem a fonte do mesmo lugar, que é essa ideia de primazia do julgamento do mérito. E isso tudo, Nanda, que eu resolvi falar com vocês hoje, é só da primazia do julgamento do mérito da ação. Porque esse princípio, ele também vai ser aplicado no ambiente recursal. Com instrumentalidade, com fungibilidade recursal, com saneabilidade de vícios, com o ataque direto à jurisprudência defensiva, que o Código de 2015 fez e fez muito bem. Então, também há um reflexo nos tribunais por via do princípio no ambiente recursal. Mas aí é uma outra live, né? Porque aí a gente... Sabe, professor, nós temos aqui em Santa Catarina, deves conhecer um desembargador, Paulo Henrique Moritz, que é um grande processualista aqui de Santa Catarina e um grande desembargador. E eu sempre falo para ele que todas as vezes que eu o ouço falar, eu acredito um pouquinho mais no judiciário, assim, porque é sempre muito difícil e ouvindo ele falar, a gente acredita um pouco mais. E o Paulo Henrique Moritz, ele, nas palestras dele, quando ele fala desse princípio da primazia, ele usa o mesmo fundamento e ele fala isso de uma forma até poética, né? A necessidade de realmente a prestação da tutela jurisdicional no sentido da resolução do conflito. E não somente uma prestação da tutela jurisdicional para falar, olha, tem vício, não vamos continuar, né? E sim para resolver aquilo que vem até o judiciário. Então, a fala do Paulo Henrique Moritz também é sempre nesse sentido e eu acho belíssimo, né? Corroborando com o que já falaste. E o que é interessante, né, Nanda? Quando, por exemplo, eu li um artigo específico que me marcou muito, do Barbosa Moreira, que também é magistrado, que ele falava do ônus da prova, e ele dizia como era angustiante julgar com base no ônus da prova, porque sabidamente já seria uma decisão de mérito, mas não de qualidade, porque você estaria julgando sem efetivamente saber o que havia acontecido, né? E são esses magistrados, na verdade, que nos dão a esperança de que teremos, né, dias melhores, porque são magistrados que estão não só preocupados em bater o cartão, mas magistrados que estão preocupados em fazer o que eles foram incumbidos a fazer, né? Porque se o processo ele existe para decidir o mérito, quem comanda o processo e vai ser o responsável por nos levar até lá, o timoreiro vai ser o juiz de direito. Claro. Então não adianta também a gente ficar aqui num ambiente de OAB falando do princípio da julgamento do mérito e o judiciário dando de ombros, né? Exato. Então é importante. São juízes como esse. Tem vários, viu? Ainda bem. Com certeza. Vários. Professor, eu sei que tens uma live daqui a pouco. Né? Mais uma. Eu estava falando no início, antes de tu entrares, tu és uma máquina de fazer lives, né? E sempre um sucesso. Eu, como já falei, sou tua fã número 1, né? Meus alunos que estão acompanhando sabem disso, que eu falo isso o tempo todo, em todas as aulas, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que venhas mais vezes aqui conversar com a gente na Escola Superior de Advocacia. Tá certo, professor? Foi excelente estar contigo e eu espero que logo, logo tu estejas presencialmente aqui em Santa Catarina também, né? Não só por meio das lives. Não, com certeza, né? Com certeza. Foi um prazer, viu? Foi um prazer, super legal aqui o bate-papo. Me senti abraçado, né? Me senti bem-vindo novamente, como todas as vezes que aí estive presencialmente. E estou aqui à disposição, né? Se precisarem no Zoom, na live, no Google Meet, essas coisas aí, estamos juntos.
E quando passar essa desgraceira toda aí, tamo junto no presencial também. Pode contar Eu não sabia que existia tanto aplicativo de reunião. No meu celular e no meu computador tem de tudo já. Eu já não sei, cada dia a reunião é de um jeito, mas a gente vai tocando assim. Professor, um beijo para ti, muito obrigado, pessoal. Valeu por ficar aqui conosco no feriado. Bom Dia dos Namorados amanhã, aproveitem bastante. Tá bom, professor? Amanhã porque eu faço live todo dia 19 horas, Sim. né? E amanhã a minha live do Dia dos Namorados vai ser com a minha esposa. Então nós vamos falar sobre como foi o namoro. E foi um namoro tumultuado, hein? Quem quiser assistir vai ter baixaria, traições. É bacana, é bacana. É bacana. Somos dois, então. Eu e o meu marido, a gente faz parte desse grupo também. Só na bagunça. Foi animado. Foi animado. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Beijo.